Amados irmãos, amadas irmãs, é com alegria que estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, palavra que edifica, que conforta, que restaura os nossos corações, a nossa espiritualidade. Eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E quero ler a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. É mais poderosa do que a espada de dois gumes. A Tua palavra sai da Tua boca, Senhor, e ela não volta vazia. A palavra que vamos pregar aqui, nesse momento, eu creio que ela encontrará vidas que estão necessitadas, que essa palavra vai produzir vida plena, vida abundante em cada ouvinte, porque esta palavra é poderosa, Senhor. E enquanto estivermos aqui cantando e pregando, que os nossos ouvintes estejam recebendo conforto espiritual, perdão dos pecados, cura para o corpo, para a alma, Senhor. Abençoa a todos, a todas, em nome de Jesus. Amém. Aprendendo a orar. É isso que queremos conversar com vocês. Já lemos o texto inicial de Mateus 7, de 7 a 12, mas agora trazemos um outro texto, que é de Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente não sabe pedir, não pede direito. Quem não pede direito, não recebe. É isso que está dizendo aqui. Temos que admitir que o nosso egoísmo pode tornar-se incontrolável. Basta observar a maioria das orações com inúmeros eu, se não comigo, a minha família, com incessantes pedidos e mais pedidos, até pedidos de sonho de consumo, contrariando as Escrituras, que recomendam a não preocupação com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Porque a Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, com isso estejamos alegres. A maioria de nós tem o que comer e tem com que se vestir. Então a palavra aqui forte é: estejamos alegres. É o pão nosso de cada dia da oração dominical. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É diferente de imposições, de coações, de tentativas de coagir Deus.
Não, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ao egoísmo tão comum em nossa sociedade, associa-se o espírito de manipulação, tentando colocar Deus a serviço dos interesses pessoais, marcando encontros com Deus, marcando encontros para Deus falar, para Deus fazer milagres. Por exemplo, para arrumar casamentos, marcando encontros para arrumar empregos, para adquirir prosperidade. São pessoas que fazem a agenda para Deus trabalhar. Ao invés de Deus receberem a agenda de Deus, elas é que fazem a agenda para Deus. Afirmam que Deus estará presente para distribuir as bênçãos, como faz os mercenários da fé. Essas pessoas se apropriam de uma função conhecida desde os tempos imemoriáveis, como intermediárias entre o divino e o povo. Sentem-se poderosas para esse serviço de intermediação, que geralmente é pago pelas pessoas. O povo terceiriza esse trabalho para esses abençoadores. Não, irmãos e irmãs, o caminho está aberto da oração. Você é sacerdote, irmão, você é sacerdotisa. O caminho para os santos dos santos foi aberto, e é você quem ora, é você quem pede a Deus. Temos em todos os cantos e recantos do país esses intermediários que associam egoísmo, manipulação e a confissão positiva em seus trabalhos. Elas não pedem de acordo com as Sagradas Escrituras, não. Elas pedem segundo a vontade delas. Elas fazem declarações e ficam esperando que Deus as atenda. Elas exercem essa atividade de exploração ao estilo fast food, determinando que a bênção vem aqui e agora, com direito a se desabafar, a reclamar. Elas pulam, esperneiam e gritam quando não são atendidas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que no imaginário da maioria das pessoas, Deus é um prestador de serviços, que são pagos com promessas, são pagos, serviços pagos com penitências, ofertas. Essa prática de consumo de bens e serviços religiosos tem deixado muita gente frustrada, desapontada, incrédula, fora do reino de Deus. Muitas delas são vítimas desses pregadores maldosos. Meus irmãos e minhas irmãs, não são poucas as pessoas que estão orando a Deus, pedindo lugares de visibilidade, lugares de fama, de poder. E em Mateus 20, de 20 a 23, a progenitora de 2 seguidores de Jesus, Tiago e João, esperando pela instalação do reino iminente do reino de Deus, se apressou pedindo a Jesus que reservasse
as cadeiras à direita e à esquerda para os seus filhos. Busca de visibilidade, busca de posição importante. Jesus respondeu que isso competia a seu Pai. Ele disse que no seu reino os grandes servem os pequenos. Essa solicitação provocou indignação entre os demais seguidores de Jesus. Por quê? Porque esse tipo de oração esbarra nos pressupostos do reino de Deus. O reino de Deus não é isso que as pessoas estão pensando, pelo menos a maioria delas. Esse reino se constitui de súditos, de serviçais e subalternos. Por isso Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Esse tipo de oração não é respondida. Os filhos e a mãe perderam a dimensão comunitária da oração e da fé. A mãe deles é como muitas mães que intercedem para que os seus filhos sejam aprovados na escola e esquecem dos seus amigos que estão enfrentando dificuldades, correndo o risco da reprovação. O que me interessa são os meus. Os filhos das outras mães não me interessam. Oram pelos filhos que estão no ônibus para uma excursão, mas esquecem de suplicarem pelo motorista, pelos responsáveis da viagem e pelos demais passageiros. Oram pelos parentes. Também pelos parentes que serão submetidos a cirurgias, mas não oram pelos profissionais de saúde que estarão ali cuidando do seu parente que vai se submeter a uma cirurgia. E quando oram, não oram com a mesma intensidade, o mesmo fervor. Resta apenas pedir a Deus: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, nós temos que ir aprendendo a orar mais a cada dia. Não podemos nunca sair da escola de oração. Nela nós vamos aprendendo a orar como Jesus orava, em público e no privado, pelos amigos e pelos inimigos também. Experimente, comece a orar pelos seus inimigos. Comece a abençoar o coração daqueles que estão se levantando contra você. Você vai ver milagres acontecendo. Se você gosta de milagres, anda atrás de milagres, ore pelos seus inimigos. Sim, meus irmãos e irmãs, devemos sempre apresentar a Deus as nossas necessidades importantes e as menos importantes também. O Deus que está no controle dos nossos fios de cabelo deve certamente estar preocupado quando perdemos uma chave, quando o nosso dedo é ferido, quando não encontramos o medicamento para comprar. Tudo deve nos dirigir para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Em todas as circunstâncias, devemos nos colocar na dependência exclusivamente de Deus. Sim, amados e amadas, infelizmente temos roubado a glória de Deus. Depois das respostas de oração, respostas positivas de oração, ou respostas negativas, temos uma tendência de ingratidão impregnada em nosso ser, esquecendo de glorificar a Deus. Como se as vitórias conquistadas
fossem méritos nossos, e não são. Tudo que nós recebemos são bênçãos de Deus, é graça de Deus, é mérito de Deus, não os nossos méritos. Se a resposta da oração ainda não veio, ou você depende do seu pedido, devemos entender que Deus é misericordioso sempre, mesmo quando não nos atende, ou demora em nos atender. Os pais desejam as coisas melhores para os seus filhos. Nós lemos aqui em Mateus 7, ainda há pouco. Imaginem nosso Pai Celestial. Abraão esperou muitos anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Esperar é uma virtude de quem ora. O salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Deus se inclinou para ele. A gente tem que aprender a esperar. Deus responde sim, Deus responde não, mas Deus também responde dizendo: espera um pouco. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida depois de tantas conquistas, de tanto trabalho, de tanto sofrimento. O apóstolo Paulo orou insistentemente para se livrar de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Deus respondeu, mas não atendeu o seu pedido. E Paulo ficou zangado com Deus? Não. Ele disse: quando estou fraco, então sou forte. Então estou forte. Paulo aprendeu a tirar força da fraqueza. Deus não é obrigado a responder às nossas orações. E nós devemos nos curvar, porque Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus sabe o que faz. Jesus lá no Getsêmani orou intensamente 3 vezes. E ele orou transpirando sangue, pedindo que o Pai passasse dele o cálice da crucificação. Ele estava profundamente tenso, deprimido, angustiado. O Pai não o atendeu. Então ele disse: não como eu quero, e sim como tu queres. O indeferimento de Deus providenciou a restauração do compromisso de Jesus para vir e morrer na cruz do Calvário. Ele foi preso, condenado, crucificado, morto, mas ressuscitou. Deus respondeu com ressurreição. Deus tem sempre o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando ele responde negativamente, ele sempre tem o melhor para você. Deus transformou a cruz na salvação de homens e mulheres que creem e o seguem. Deus não concedeu o pedido, mas permaneceu presente. Deus está presente na sua caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A enfermidade de Paulo funcionou como um termômetro na sua espiritualidade. Eu quero dizer para você que o silêncio divino pode ser mais importante do que a sua resposta. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. A oração pode variar, desde a atitude silenciosa de meditação, em suspiros anelantes, em palavras audíveis, e pode chegar a gritos pela misericórdia de Deus. As pessoas, as circunstâncias
e as culturas são diferentes. Cada pessoa sabe quando e onde a corda aperta mais intensamente. Os nossos temperamentos são diferentes e no momento do asfixiamento espiritual, todos e todas gritam desesperadamente. É a vida, o bem maior que está em jogo e nós defendemos a vida e Deus está do nosso lado, Deus está do seu lado, Deus está do seu lado na cama de enfermidade, Deus está ao seu lado nesse momento de desemprego, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Deus está do seu lado. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, das coisas conhecidas e desconhecidas, nossas, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, Salvador, Redentor e Restaurador da humanidade, e a comunhão extraordinária do Espírito Santo estejam sobre nós aqui e em toda a face da terra, para todos sempre. Amém. Amém.